Olá, colegas, sejam muito bem-vindos a mais um encontro. Hoje vamos tratar das conciliações e mediações antecedentes ou incidentais aos processos de recuperação judicial. Nós abordaremos a propositura, a tutela de urgência, a tentativa de conciliação e a vedação. Vamos estudar ainda a dedução do período de suspensão, da segurança jurídica da transação e ainda das sessões de conciliação e mediação. Bom, a Lei 14.112 de 2020 incluiu os artigos 20A ao 20D, a Lei de Falência. Esses artigos fazem referência às conciliações e às mediações antecedentes ou incidentais nos processos de recuperação judicial. É importante atentarmos para o fato de que existem regras específicas para a realização de conciliações ou de mediação antecedente ou incidental na recuperação judicial. E qual é o objetivo desse aparato legal? Bom, essa previsão legal tem o intuito de buscar uma solução consensual entre a empresa e seus credores, inclusive antes da apresentação do pedido de recuperação. No pedido incidental, é possível a concessão de tutela provisória para suspender as execuções pelo prazo de até 60 dias, a fim de permitir a tentativa de composição. Vamos analisar a ementa da recomendação do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, de número 59 de outubro de 2019. Ementa: recomenda aos magistrados responsáveis pelo processamento e julgamento dos processos de recuperação empresarial e falências, de varas especializadas ou não, que promovam, sempre que possível, o uso da mediação. Outro ato normativo importante para o nosso estudo é a Recomendação 71 do CNJ, que foi fruto, dentre outros fatores, da crise provocada pela pandemia da Covid-19. Ementa: dispõe sobre a criação de centros judiciários de solução de conflitos e cidadania empresarial, SEJUSC, e fomenta o uso de métodos adequados ao tratamento de conflitos de natureza empresarial. A criação desses SEJUSCs tem o objetivo de tratar os conflitos de matérias empresariais, tanto na fase pré-processual quanto de forma incidental às demandas existentes. A Lei de Falência passou a contar, então, com a sessão inteira, tratando desse assunto. Como sabemos, a conciliação e a mediação deverão ser incentivadas em qualquer grau de jurisdição, sendo admitida, inclusive, em grau recursal e nos tribunais superiores. A sua propositura não implica suspensão dos prazos constantes na Lei de Falência, a não ser que haja consenso entre as partes em sentido contrário ou ainda algum tipo de determinação judicial. É importante que você, logo após essa aula, estude o e-book correspondente para que veja a admissibilidade de conciliações e mediações antecedentes ou incidentais aos processos de recuperação judicial. Então, desde que o conflito tenha como objeto direito transacionável, é possível o emprego de mediação, conciliação ou outro método autocompositivo. A lei dispõe ainda que será facultado, em caráter antecedente ao ajuizamento de pedido de recuperação judicial, requerer, desde que sejam preenchidos os requisitos legais, a obtenção de tutela de urgência cautelar, com base no artigo 305 do CPC. O objetivo dessa tutela de urgência cautelar é a suspensão das execuções que foram propostas contra essas, podendo a suspensão ser pelo prazo de até 60 dias. Então, durante esse período de suspensão, haverá a tentativa de uma composição com seus credores, por meio de um procedimento de mediação ou conciliação. Sabemos que a Lei 14.112 introduziu em 2020 diversos dispositivos na Lei de Falência. Dentre esses, chamamos a atenção para aqueles que estimulam o uso e regulamentam meios de resolução de conflito no âmbito dos processos concursais de insolvência. Nessa negociação deverão ser observadas as disposições da Lei nº 13.140 de 2015, que se referem à mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos da administração pública. Então, devemos observar com bastante atenção os artigos 16 e 17 da Lei 13.140,
E principalmente no que diz respeito à vedação, temos que nos socorrer do disposto na lei de falência, que veda a conciliação e mediação que tenham como objeto a natureza jurídica e a classificação de créditos, bem como sobre critérios de votação em Assembleia Geral de Credores. Veja bem, a intenção do legislador, nesses casos, foi evitar que as negociações entre devedor e credor venham prejudicar os demais credores. Destaque-se que a legislação permite que a natureza jurídica e a classificação do crédito sejam objeto de disposição, pois o credor ou o devedor podem deixar de apresentar impugnação ao crédito conforme arrolado pelo administrador judicial, mantendo-se o crédito como listado, mesmo que a classificação e valor estejam equivocados. É importante chamarmos a atenção para uma questão relevante que deve ser observada. Eventualmente, podem ocorrer situações nas quais o devedor e o credor simulam um acordo de má-fé, baseado em informações falsas, com simulação ou fraude, para lesar outros credores. Nesses casos, a transação pode não ser homologada pelo juiz ou ser objeto de pedido posterior de invalidação, por meio de medida judicial instaurada pelo credor prejudicado, pelo administrador judicial ou pelo Ministério Público. Importante salientarmos que a inclusão do artigo 20C à Lei de Falência tem como objetivo proporcionar maior segurança às partes envolvidas na composição, já que o legislador determinou que o acordo obtido por meio de conciliação ou mediação deverá ser obrigatoriamente homologado pelo juiz competente. Atente também para o fato de que os conciliadores e mediadores precisam ter capacitação específica para atuação na área do direito empresarial, sendo que as sessões de conciliação e mediação serão preferencialmente virtuais. Nobres colegas, vamos então chegando ao término dessa primeira parte dessa nossa aula de hoje. A partir de agora, é fundamental que passemos à segunda parte, que é composta pelo estudo do e-book correspondente, que está disponível em nossa área do aluno. Espero rever vocês em nossa próxima aula. Um abraço e até já!